que dividiremos? Porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre, sempre. E Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. A situação. A situação.
Queridos, boa noite. Louvamos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Ele que é o nosso sustentador, o nosso libertador, aquele que alcançou a salvação por nós. Por isso nós estamos na sua presença como comunidade da fé, exaltando e adorando a sua majestade. Vamos meditar um pouco acerca da palavra do Senhor. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta: você anseia por dias melhores? Acredito que sim. Eu também almejo por dias melhores. Mas está difícil, não é mesmo? Está difícil pensar em dias melhores. Por exemplo, quando a gente liga à TV, nós de imediato vemos noticiários de bandidos invadindo casas, pessoas sendo assassinadas a sangue frio. Isso é terrível, não é mesmo? E ainda mais, políticos corruptos que roubam todo o dinheiro da nação e assim enriquecem suas contas bancárias, enquanto milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema. E nos últimos dias, estamos também sendo comovidos pela situação em que se encontra o mundo, e principalmente o Brasil. Isto é, estou me referindo a recursos financeiros destinados ao combate da Covid-19, recursos financeiros destinados à saúde para as pessoas, sendo desviados por pessoas inescrupulosas, pessoas maldosas, pessoas que não pensam no próximo, milhares de pessoas mortas, entre elas muitas crianças. É realmente um retrato horrível do nosso país. E é sempre em meio a essas situações que vêm as perguntas. Eu gostaria de frisar, é em meio a um retrato horrendo desses que vez ou outra vem à nossa mente as seguintes perguntas: onde está Deus? Deus não está vendo isso? Deus não é onisciente? Deus não é onipotente? Por que Ele não extermina logo esse mal que impera em nosso meio? São indagações que, vez ou outra, vêm à nossa mente, não é verdade? Com certeza, queridos, muitos de nós já fizemos esta pergunta. Inclusive, o ateu. O ateu as usa para negar a existência de Deus. O salmista diz que o insensato diz no coração: onde está Deus? É nessas horas que a nossa fé é testada. É nessa hora quando nós escutamos pessoas maldosas, pessoas que não acreditam na soberania divina, dizendo: vocês são cristãos, contudo vocês estão no mesmo contexto das pessoas que não são cristãs e sofrem por isso. Portanto, para nos ajudar a essas indagações, em meio a todos esses dilemas, temos, é claro, a Bíblia,
o texto sagrado, que é apta para nos instruir em toda boa obra. Vou mostrar a partir de agora um texto bíblico, um contexto em qual o profeta Abacuque estava inserido, onde o profeta também olhava para a injustiça do mundo, e ele fazia as mesmas perguntas que vez ou outra nós fazemos. E qual foi a resposta que o profeta de Deus, o profeta Abacuque, recebeu no seu tempo? Visto que Deus não muda, nós sabemos que Deus é imutável, é um dos seus atributos. Ele não muda o seu ser, nós mudamos, porque nós somos mutáveis. Visto que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A resposta valerá para nós, no nosso contexto, no nosso mundo odierno. Sendo assim, convido a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O profeta Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias no seu tempo. O título: A iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos orar? Deus bendito, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos como família da fé, prestando culto ao Senhor nesta noite. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque temos o Espírito Santo que habita em nós. E agora, ó Espírito Santo, nos auxilia neste momento para que sejamos edificados, que nós possamos aprender os Teus ricos ensinos. Essa oração que o Teu povo te faz no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o verso 1 se inicia dizendo: sentença revelada ao profeta Abacuque. Nada mais é do que o peso do Senhor revelado ao profeta Abacuque. Palavras de juízo reveladas ao profeta Abacuque, onde, por certo, ele enfrentaria grandes dificuldades, ele e todo o seu povo. O livro do profeta Abacuque é bem atual, é bem contemporâneo. Sabe por quê? Ele trata de política internacional, opressão econômica, violação dos direitos humanos, violência brutal na guerra e decadência moral e religiosa. Isso é possível ver nos versos que nós lemos, onde o próprio Abacuque diz ao Senhor: até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Parece que o Senhor está com o rosto virado para mim. Eu vejo injustiça para todos os lados, injustiça social, a justiça sendo torcida. Eu vejo
litígio por toda parte, eu vejo a lei sendo afrouxada, eu vejo o seu povo, o povo da aliança, sofrendo. Então, até quando, Senhor? O profeta Abacuque ainda não estava ciente que ainda era só o começo. Ainda era só o começo do sofrimento, porque o próprio Senhor, o Senhor da aliança, levantaria os caldeus ou a nação da Babilônia para levar o restante do povo de Judá para o cativeiro babilônico, por eles terem desobedecido à aliança do Senhor. Deste modo, queridos, o profeta também, o livro em si, nos fala sobre a soberania de Deus e o avivamento espiritual. Podemos observar e comparar as grandes tensões políticas, como eu bem disse. Deste modo, eu quero trazer agora, nos baseando no texto de Abacuque, a seguinte temática: um anseio por dias melhores. Um anseio por dias melhores. Abacuque, ele desejava dias melhores para a sua nação. Ele desejava dias melhores para si, para os seus contemporâneos. Abacuque, ele viveu no tempo em que a Babilônia tornara-se a maior potência mundial. Isso por volta de 605 a.C. A Babilônia já havia derrotado a Assíria e o Egito. Agora Jerusalém estava cercada e as coisas para Judá não estavam nada fáceis. O inimigo, os caldeus, estavam à espreita. Não bastasse a pressão externa, internamente Judá estava de mal a pior, corrompida pelo pecado. Havia abuso moral e religioso, idolatria, contendas e perversidades abundantes. Judá estava na mira da disciplina de Deus. Judá estava sob a disciplina do Altíssimo, porque nós sabemos que o Senhor disciplina o filho a quem ama, e como o Senhor os amava, o Senhor precisava os disciplinar. A situação, queridos, estava à beira de um colapso. Por exemplo, Judá estava vivendo em profunda apostasia. As reformas do templo do rei Josias em 621 a.C. foram superficiais. Nós sabemos que o rei Josias, ele reativou o culto no templo, a leitura da lei, reformou o culto ao Senhor. Contudo, o povo deixou isso para trás, deixou isso cair no esquecimento. Deste modo, o povo perverso, sanguinário e expansionista estavam afastados de Deus. É neste contexto, é neste quadro que o profeta Abacuque, homem de Deus, está inserido. O profeta, ele está disposto a abraçar, haja vista que o seu nome significa abraçador. O profeta Abacuque está disposto a abraçar o sofrimento do povo, a orar a Deus pelo povo, a interceder ao Senhor da aliança pelo povo, interceder junto a Deus
a fim de buscar consolo, intervenção e vitória sobre a tribulação vivida em seu tempo. Por isso que ele diz: até quando, Senhor, eu vou ver isso tudo e o Senhor não nos ajudará? Parece que o Senhor não está atento ao nosso sofrimento. Por isso, nós vemos que Abacuque se preocupa com a injustiça predominante no seu mundo. E no capítulo que nós lemos, em especial nos versículos, nos 4 primeiros versos, ele dá um grande grito: até quando, Senhor? Até quando? Eu vou clamar, eu vou gritar e tu não me escutarás. Eu vou gritar violência, Senhor, e tu não nos salvarás. É o mesmo que o Senhor dissesse para o profeta Abacuque: nem se iniciou todo o sofrimento. Ainda eu vou castigar os judeus, eu vou castigar Judá pelas mãos dos caldeus. A resposta, nós sabemos que a resposta para essa indagação do profeta Abacuque se encontra no capítulo 2, quando ele diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. No capítulo 2, o profeta Abacuque diz: por-me-ei na minha torre de vigia, ou seja, eu vou me colocar na minha guarita, pensando nos dias atuais, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta estava ciente que o Senhor em algum momento o responderia. O Senhor da aliança responderia aos seus questionamentos. E o Senhor respondeu aos seus questionamentos. No capítulo 2, a partir do verso 2, ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, grava a visão, profeta. Grava a visão, profeta Abacuque. Faça um grande outdoor, coloca no local onde todos possam enxergar. E lá vai estar o que eu irei fazer, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Vocês serão castigados, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí o versículo 4 diz: eis o soberbo, o orgulhoso, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Calma, Abacuque, o justo viverá por fé. Sabe o que Deus estava dizendo para Abacuque, queridos? Deus estava dizendo para Abacuque esperar pela justiça de Deus, não pela justiça dos homens. Ele estava dizendo para Abacuque: espera, Abacuque, na minha justiça, porque o reto vive por fé e não por vistas. Com certeza a justiça divina virá. O profeta deve viver em meio às injustiças, confiante que o seu Deus um dia porá tudo à vista e não deixará nenhum mal impune. Isto é viver pela fé.
É isso que as Escrituras também nos convidam, caro ouvinte, família Filadélfia. Nós estamos inseridos em meio a inúmeras injustiças sociais, não é verdade? Às vezes nós ficamos aborrecidos, entristecidos com tanta imoralidade. E às vezes nós nos vemos pegando nas seguintes indagações: até quando, Senhor? Até quando esse povo perverso agirá desta forma? E a palavra de Deus nos convida a esperar pela justiça divina, não pela justiça humana, porque a justiça humana é falha, mas a justiça do Eterno é real, é eterna, e o ímpio não passará impune. Podemos também usar a analogia da fé. No Salmo 73, o salmista Asaf, ele se encontra na mesma situação no Salmo 73 e diz ter quase tropeçado na fé ao invejar a prosperidade dos ímpios. Em outras palavras, o cantor Asaf estava dizendo: Senhor, quase que os meus pés resvalaram, quase que eu saí do caminho. Sabe por quê, Senhor? Eu vejo os ímpios prosperarem, eu vejo os ímpios enriquecerem, eu vejo os ímpios com toda sorte de prazeres, com saúde física, com saúde física, com saúde financeira, e eu acabei incorrendo no pecado da inveja. Eu vejo os homens explorando, passando por cima de tudo e de todos para ter o que eles querem. Eles roubam, matam, mas ainda Deus, ainda Senhor, eles conseguem se dar bem na vida. O salmista Asaf, ele via os ímpios como os intocáveis, que nunca seriam castigados pelo que fizeram, pois via muitos deles chegarem ao final de suas vidas impunes. Impunes aqui, mas não na eternidade. Mas a partir do verso 17, é possível ver um novo panorama, uma nova expectativa surge. O músico afirma que, ao entrar no santuário do Senhor, entendeu qual seria o fim deles e qual seria o seu. Ou seja, ele saberia qual era o fim reservado para o ímpio e qual era o fim reservado para o justo. Ele diz, no verso 17, aí então ele se alegra no Senhor, pois ainda que sua carne desfalecesse, o Senhor era sua porção que ele teria eternamente. No verso 28 ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus. Ele é o nosso refúgio. É no Senhor que deve estar a nossa expectativa por dias melhores. Asaf repetiu as palavras de Abacuque. Por nossa confiança, devemos pôr nossa confiança no Senhor. E pôr a nossa confiança no Senhor é viver por fé.
Ou seja, o segredo de enfrentarmos esse mundo com todas as suas maldades e injustiças é um só: viver por fé. Queridos, caminhando para o final, é verdade, ou a verdade é que Deus não nos responde essas perguntas. Por que o mal existe? Por que ele não cessa com isso tudo agora? Nós sabemos que existe o mal físico, o mal circunstancial, devido ao pecado do ser humano, devido à queda dos nossos pais no jardim do Éden. Por isso existe toda sorte de injustiça, toda sorte de mal, onde nós estamos inseridos. Ademais, queridos, nós sabemos que o Senhor, que Ele permite tudo isso, tudo o que acontece, e que até mesmo a injustiça coopera para o nosso bem. Isso mesmo, até a injustiça coopera para o nosso bem. É difícil pensar nisso. E é muito mais difícil acreditar nisto. Mas nós devemos ter em mente o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas. O apóstolo Paulo não estava dizendo que só as coisas boas cooperam para o nosso bem. O apóstolo Paulo também estava inserindo que até as coisas más cooperam para o nosso aprendizado. E foi assim com o povo de Judá. Contudo, e o que é mais interessante e que deve saltar à nossa vista e que deve encher o nosso coração de esperança é que o Senhor da aliança, o Senhor Deus vivo, o nosso Deus, Ele não nos deixa sem norte. Ele nos ensina como enfrentar essas situações. Não devemos contestar a Deus e seus propósitos, unicamente viver por fé. O justo viverá por fé. Assim como Abacuque, também vivemos dias difíceis, não é mesmo? Dias de grande depravação moral em nossa sociedade, que por acaso parece ficar pior a cada hora que se passa. A cada hora, a cada minuto, parece que as coisas ficam pior. Da mesma forma que acontecia na época de Asaf, queridos, os ímpios ainda prosperam, não prosperam à custa dos pobres, e na maioria das vezes são vistos como intocáveis. Os reis soberanos, que nunca serão punidos. Temos, por exemplo, no nosso país, como eu disse na introdução, casos de corrupção. Muitos são declarados condenados publicamente, culpados por roubar a nação, mas quando são presos, ao mesmo tempo são soltos e às vezes também não chegam nem a perder os seus mandatos. Enquanto isso, vem à nossa mente a seguinte indagação: eles nunca vão ser punidos.
Eu não tenho mais esperança que eles paguem pelo que fizeram. Queridos irmãos e irmãs, mas esse não deve ser o nosso pensamento, não deve ser o pensamento cristão, ancorado nas Escrituras. Nós devemos entender que, embora eles possam prosperar nessa vida e nunca serem punidos à vista humana, enquanto vivos, o grande julgamento os aguardará. Isso é fato, o grande julgamento os aguarda. Ninguém escapará das mãos do reto juiz, onde todas as suas obras más serão expostas, e a ira de Deus se manifestará contra toda impiedade e injustiça dos homens. Enfim, permita-me finalizar citando a letra de uma música que fez muito sucesso no Brasil, da banda de pop rock nacional Jota Quest, que tinha ou tem por título Dias Melhores. Nós ansiamos por dias melhores. A palavra nos conforta e diz que o justo deve viver por fé. A palavra nos garante que chegará um dia que o reto juiz julgará todas as nações e ninguém escapará dele. Então, eu passo a citar a letra desta música, Dias Melhores. Diz assim a letra: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Viveremos esperando dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Queridos, essa banda de pop rock entendeu bem qual é o nosso lado da moeda e como devemos nos portar em meio a um mundo tão cruel e desigual. Em uma música, podemos dizer que uma letra até maravilhosa, composta por eles, composta por esta banda, podemos ver a esperança no coração humano de que um dia toda injustiça acabará e teremos dias melhores para sempre. Isso é viver por fé. Aqui, na letra dessa música, nós temos um claro exemplo de graça comum, presente na letra desta linda canção, Dias Melhores. Nós almejamos dias melhores. Então, eu desafio a você que nos ouve, que nos acompanha. Façamos coro com a banda Jota Quest e principalmente façamos voz com as Escrituras, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a saber, Jesus Cristo. Fitemos nossos olhos em Cristo, prosseguindo em nossa carreira cristã e cantando alegre e confiadamente, vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Nós esperamos dias melhores.
não aqui nesta terra. Nós devemos esperar por dias melhores, na Canaã celestial, junto ao nosso Redentor, junto ao leão da tribo de Judá, junto ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, que nós possamos ansiar por dias melhores e vivendo por fé. Deus bendito, obrigado por tua palavra que nos orienta, que nos ajuda a compreender como devemos nos portar. Obrigado porque o Senhor nos exorta a viver unicamente por fé, não por vistas. Ó Deus, obrigado, porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a tanta corrupção, nós podemos, como filhos do Senhor, fitar os nossos olhos no alvo, a saber, Jesus Cristo. A saber que o Senhor é o autor e consumador da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a viver por fé. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos nós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.